Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, e aqui estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Palavra de Deus, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que compartilham esses estudos, que dão o clique lá no dedinho de joinha. Agradecemos a vocês, onde quer que se encontram, em qualquer parte do mundo. Temos muitas pessoas em vários países que acompanham conosco diariamente estes comentários que nós fazemos, e temos recebido comentários dos nossos amigos e irmãos que têm sido útil para cada um que estuda conosco no auxílio nas lutas e problemas que tem enfrentado, e nós agradecemos e louvamos a Deus por isso. Agradecemos também a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô para Francisca Duarte, é de Teresina, em Piauí. Vitória é de Maceió, em Alagoas. Marcos Siqueira é de Oswaldo Cruz, São Paulo. Jacira Lage é do Rio de Janeiro. Maria Nochele Donazan é de Piracicaba, em São Paulo. Isaura é de Cacoal, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida que nos concede e também agradecidos por este momento que permite termos para, junto com os nossos irmãos, estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo nossa mente para o entendimento, nos ajudando, ó Pai, a colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Tu conheces cada um dos nossos irmãos e amigos, sabe das nossas lutas, necessidades, dificuldades, abençoa-os, dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade, e aqueles que nos pedem orações, que recebam as bênçãos, e é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós comentamos aqui um pouco a respeito de Ezequias, que foi um bom rei. Ele foi um rei que fazia a vontade de Deus em sua vida, no seu reino, e ele foi atacado pelos assírios, porque os assírios, eles continuavam cobrando tributos, impostos de Judá para dar proteção. Só que nós não podemos, amigos e irmãos, confiar em nossos inimigos. Nós dissemos isso ontem. Nós temos que confiar em Deus. Ele é o único que nós podemos colocar a nossa vida em suas mãos, porque Ele nos conhece, Ele nos formou, Ele cuida de nós e Ele sabe das nossas fraquezas e necessidades, e Ele sabe onde é que nós precisamos de forças para resistirmos. Então, para isso nós precisamos buscar diariamente nos relacionar com Deus pela Sua palavra e pela oração. Nunca saia de casa para o seu trabalho, para os seus afazeres, sem antes ter comunhão com Deus. Coloque a sua vida, da sua família, da sua empresa, do seu trabalho, coloque nas mãos de Deus. Ore pelo seu patrão. Estamos passando por tantas lutas e problemas. Os patrões estão tendo dificuldades para manter os seus negócios e também pagar os funcionários. Todos têm enfrentado lutas. Vamos orar por aqueles para os quais nós trabalhamos, que recebemos auxílio, o salário para manter a nossa família. Nós precisamos, irmãos, estar unidos com Deus, buscar em Deus forças. Agora, continuando a falar aqui sobre os assírios nós sabemos que eles eram violentos, eles eram brutais, eles conquistavam os reinos com atrocidades, eles eram cruéis. Só que, além deles serem brutos, cruéis, atrozes, eles eram também inteligentes. Eles usavam a inteligência, não somente a brutalidade. Por quê? Porque o objetivo dos assírios era obter riquezas, era obter poder. Eles queriam conquistar o máximo de nações que eles pudessem conquistar. E então, os assírios, eles não estavam apenas querendo a destruição dos povos que eles conquistavam, mas aqui em Isaías capítulo 10, versos 13 e 14, nos diz a palavra de Deus. Isaías 10, versos 13 e 14 diz:
Fiz isso com meu braço poderoso, com minha astuta sabedoria, o planejei, destruí as defesas das nações e levei seus tesouros como um touro, derrubei seus reis, roubei as riquezas de seus ninhos e ajuntei reinos como o camponês ajunta ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto. Olha como eles agiam. Os assírios eram inteligentes, mas também eles eram muito violentos. E então, Senaqueribe enviou um alto oficial que se chamava Rabsaque, enviou este alto oficial para tomar Jerusalém por meio de propaganda. Ele começou a iludir o povo de Jerusalém. Agora eles não estavam usando a força, estavam aqui usando a inteligência. Em Isaías, no capítulo 36, versos 2 até o verso 20, diz assim: Isaías 36, a partir do verso 2, então o rei da Síria enviou Delaquis, seu comandante em chefe, junto com um grande exército para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto, que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo, onde se lava a roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, e o historiador do reino. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem essas mensagens a Ezequias. Assim diz o grande rei da Assíria: em que você confia, que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim, com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus, mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Jerusalém e Judá a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Então, Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercarmos desta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouçam esta mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará, esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Síria oferece: façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira e a beber de seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Amate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sefarvaim, acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo do meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém das minhas mãos? Então aqui nós vemos como que o rei Ezequias, o rei da Assíria, e como Senaqueribe foram astutos em dizer que nada poderia livrá-los das mãos dos assírios, nem mesmo se fizesse aliança com o Egito, porque o Egito não tinha aquele poderio, nem mesmo Judá tinha homens suficientes para enfrentá-los numa guerra. E eles disseram: vocês vão confiar no Senhor, Deus de vocês? Não confiem em Ezequias. Vejam como eles eram inteligentes, procurando fazer com que o povo se rendesse. E eles queriam que o povo se rendesse não por violência, mas se entregassem.
se rendessem. Esse era o desejo de Senaqueribe. Em 2 Reis, nós não temos tempo para ler tudo, 2 Reis 18, 17 a 35, fala também aqui que, apesar disso, o rei da Síria enviou de Laquis, seu comandante em chefe, seu comandante de campo e seu porta-voz, juntamente com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. E então os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo, onde se lava a roupa. Ezequias, 2 Reis, capítulo 18, versos 17 até o 35, fala também como que os assírios aqui, eles agiram para que o povo se rendesse. E ainda também em 2 Crônicas, capítulo 32, nos versos 9 a 19, leia também aí na sua Bíblia, você vai ver como é que eles procuraram induzir o povo a se entregarem. Eles eram inteligentes, nós não podemos negar isso. Agora, será que Rabsaqué, que era o alto oficial que estava junto nesta conquista que eles queriam ter de Jerusalém, será que eles estavam dizendo a verdade? Será que eles estavam dizendo que o Senhor dos Exércitos não estaria com eles? É claro que, parcialmente, eles tinham a verdade em dizer que o Egito não era suficiente para ajudar Judá a resistir aos assírios. Agora, com relação a Deus, nós sabemos que Deus ele é poderoso. Deus, ele pode derrotar qualquer exército com a sua palavra, com o seu poder. E nós temos exemplos na Bíblia que 185 mil soldados foram mortos pelo anjo do Senhor. Então, nós não podemos duvidar, amigos e irmãos, que nós lutamos contra um grande exército das forças do mal. São miríades e miríades de anjos do mal, comandados por Satanás, que estão procurando levar o povo a se afastarem de Deus. Nós não podemos duvidar que eles têm também a sua força, o seu poder, mas a nossa força, o nosso escudo é o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu Satanás na cruz do Calvário e ele poderá vencer também esta luta, esta batalha que nós estamos enfrentando em nossa vida espiritual, material, familiar, não importa qual seja o problema. Precisamos confiar em Deus. Ele é poderoso. Deus, ele jamais abandona os seus filhos. Quando acontece de nós sermos derrotados em algumas batalhas que nós enfrentamos em nossas lutas diárias, é porque nós nos afastamos de Deus. Mas Deus jamais abandona o seu filho. Deus está sempre pronto para nos dar vitórias e também nos salvar. Agora, como é que nós temos nos relacionado com este Deus poderoso que está cuidando, velando de cada um de nós? Sabemos que no mundo nós temos mais de 7 bilhões de habitantes, mas Deus, ele não confunde a minha voz, a sua voz, quando nós clamamos a ele. Deus sabe exatamente de onde está vindo um clamor sincero, uma oração sincera, um desejo sincero de ter um relacionamento sincero com Deus. Que Deus nos abençoe. Retornaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.